Existem muitos micróbios que só são patogénicos se estiverem no sítio errado e em proporções erradas, em números muito elevados, por exemplo. A maioria dos micróbios e os micróbios que habitam connosco, a nossa microbiota, tem, na verdade, muitos benefícios para a saúde. Tem benefícios a nível da educação do nosso sistema imunitário, desde o momento em que nós nascemos. Produzem moléculas que nos fazem bem, digerem as fibras que nós ingerimos, e estes micróbios evoluíram connosco durante milhares de anos. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. Micróbios e cancro. O que sabemos? O episódio de hoje mostra-nos como os milhões de micróbios que habitam no nosso corpo têm um papel muito importante no combate ou na progressão de doenças. Para perceber melhor esta relação e conhecer o que é o microbiota e o microbioma, temos connosco Ana Margarida Almeida, investigadora do IMM Care, uma nova iniciativa do IMM, e Inês Domingos, cientista e diretora de comunicação do IMM. Olá, Ana Margarida. Olá, Inês. Muito obrigada por te juntares a mim neste novo episódio do nosso podcast Cancro. E hoje vamos falar sobre um tópico que é ao mesmo tempo fascinante, mas que traz aqui também um certo mistério e desconhecimento por parte das pessoas e, portanto, achámos que era um tema interessante para trazer aqui. E vamos falar sobre a ligação, ou esta possível ligação entre micróbios e cancro. E antes de avançarmos para outras coisas, eu tenho aqui uma cábula que eu vou ter que ler porque é muita informação, os nossos ouvintes já estão habituados às minhas cábulas, que tem aqui um bocadinho de história daquilo que foi a história da descoberta dos micro-organismos e dos micróbios ao longo do tempo. Então, os primeiros micro-organismos foram identificados pelo holandês Antonie van Leeuwenhoek. Este nome é capaz de não estar corretamente pronunciado, mas depois podemos deixar isto nas notas do episódio, que é considerado o pai da microbiologia e que foi um dos pioneiros na construção dos primeiros microscópios. Por causa disto, ele conseguiu visualizar pela primeira vez ao microscópio, portanto, mesmo com os olhos, não é? Conseguiu visualizar bactérias e fungos. E isto aconteceu há mais de 350 anos, em 1670. Um século depois, em 1796, o médico e cientista Edward Jenner criou a primeira vacina contra a varíola, que é uma doença infecciosa originada por um vírus que matou milhões de pessoas ao longo de vários séculos. Avançamos mais 2 séculos, até 1928, e chegou uma nova revolução com a descoberta dos antibióticos por Alexander Fleming, a célebre descoberta dos antibióticos. O Alexander Fleming, que é um médico e microbiologista escocês. E vale a pena relembrar, isto é muito importante, tenho aqui esta nota específica, que os antibióticos são usados para combater infecções por bactérias. Apenas. Não é importante deixarmos aqui esta nota. E em conjunto, quer as vacinas, quer os antibióticos, foram talvez das duas invenções ou descobertas científicas que mais vidas salvaram ao longo de muitos séculos. E se tivesse aqui o nosso colega Miguel Prudêncio, esta era uma frase típica do Miguel. Continuando, já em pleno século XX, assistimos a uma nova revolução tecnológica que permitiu agora olharmos para os organismos e para as moléculas cada vez mais pequeninas. E isto aconteceu quando se descobriu a estrutura daquilo que hoje chamamos DNA, que na altura também se chamava DNA, mas não sabíamos como era, não é? Isto aconteceu em 1953, está agora a fazer um aniversário redondo, e em 1977 foi introduzida a sequenciação, que a partir daqui permitiu-nos perceber também exatamente qual é que era a sequência do tal código que temos dentro das nossas células e que nos permite depois identificar o micro-organismo A, B ou C. Com tudo isto, chegamos a 2005, quase há 20 anos, e ao projeto do microbioma humano. Ok? Portanto, estes dados só para também introduzirmos aqui um bocadinho a nossa conversa. E eu acho que é interessante começarmos por aqui, por estes novos
nomes que surgem na nomenclatura já corriqueira das pessoas, mas que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é que significa. O que é isto do microbioma e da microbiota? Explica-nos um bocadinho. Sim, claro. E quero só também dizer que, apesar do projeto do microbiota humano ter começado em 2005, os primeiros resultados só foram conhecidos em 2012. Portanto, estamos a falar de uma ciência muito, muito recente. Então, a microbiota é a coleção, o nome que nós damos à coleção de micro-organismos ou micróbios que habitam no nosso corpo, dentro e fora. E estamos a falar de bactérias, que são as mais estudadas, mas também de fungos, de parasitas e de vírus. Por outro lado, o microbioma, que também é um termo muito usado, refere-se não só a esta coleção de micróbios, mas também a todos os seus genes. E, na verdade, mesmo entre cientistas, o termo microbiota e microbioma é muitas vezes usado com o mesmo significado. E o que importa aqui ressalvar é que realmente existe uma panóplia de micróbios que vivem connosco, dentro e fora do nosso corpo. Mas explica-nos uma coisa, Margarida. Muitas vezes as pessoas, corretamente, acham que os micróbios são agentes patogénicos, não é? Que causam algum tipo de doença. Como é que ao mesmo tempo eles conseguem viver connosco? Explica-nos isso. Exatamente. Portanto, eu acho que o conceito mais tradicional de micróbios é que são agentes patogénicos e causam uma doença, como a varíola, como tu disseste, a escarlatina ou o Covid-19. Mas, na verdade, existem muitos micróbios que só são patogénicos se estiverem no sítio errado e em proporções erradas, em números muito elevados, por exemplo. A maioria dos micróbios e os micróbios que habitam connosco, a nossa microbiota, tem, na verdade, muitos benefícios para a saúde. Tem benefícios a nível da educação do nosso sistema imunitário, desde o momento em que nós nascemos. Produzem moléculas que nos fazem bem, digerem as fibras que nós ingerimos, e estes micróbios evoluíram connosco durante milhares de anos. E, portanto, nós temos esta relação de amizade com os nossos micróbios, em que nós tiramos benefício deles e eles tiram benefício de nós. Nosso, sim, claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, falaste de uma coisa que é muito interessante, que eles habitam ou coabitam connosco há milhares de anos. Mas como é que os micróbios vêm parar cá dentro? Já nascem connosco? Então, nós quando nascemos, na verdade, ou no útero da nossa mãe, somos estéreis. A primeira vez que temos contacto... Portanto, não há qualquer micróbio dentro do organismo do bebê? Não. E isto foi muito, muito recentemente provado, porque havia muita controvérsia no campo de investigação do microbioma, até devido às técnicas, e há técnicas que são muito recentes, mas finalmente, há poucos meses atrás, foi finalmente provado que não. A primeira vez que um bebê tem contacto com bactérias, com microbiota, é através do parto, e é a microbiota da mãe. Um parto vaginal tem logo o contacto com bactérias que estão na vagina ou nas fezes da mãe. Um parto por cesariana, bactérias mais da pele. Pronto, e esse é o grande contacto. Primeiro, sim, uma avalanche de colonização de micróbios de um bebê, e depois vai-se fazendo ao longo da vida do bebê, primeiro com a alimentação, com a alimentação com o leite materno, o contacto próximo com a mãe, com o pai, com outros familiares, com animais de estimação, pele, não é? Exatamente, com animais de estimação ou com o meio ambiente, e depois com a introdução de comidas. E é um facto que eu acho que é muito interessante, e acho que deixa sempre as pessoas muito intrigadas, que é o facto de um dos componentes mais importantes do leite materno são os açúcares do leite materno, os oligosacarídeos. E, na verdade, nós no nosso corpo não temos a capacidade de degradar estes oligosacarídeos ou de os aproveitar. A funcionalidade deles é alimentar bactérias boas, bifidobactérias, que vivem dentro de nós. Os bífidos que muitas vezes ouvimos nos iogurtes milagrosos. Exatamente. E a microbiota de um bebê, desde o momento em que nasce até aproximadamente os 6 meses de vida, deve ser maioritariamente dominada por bifidobactérias. E elas são tanto transmitidas pelo leite materno, portanto, o leite materno tem estas bactérias, mas também por estes alimentos, açúcares do leite materno, e que depois ajudam estas bactérias a multiplicar. E são das bactérias mais importantes que nós temos, por exemplo, para a educação do nosso sistema imunitário. Ok. Portanto, logo desde os primeiros dias de vida, Exatamente, é essencial passarmos por esse processo, não é? Exato. E existe também algumas evidências que a maneira como ou as bactérias que colonizam
nestes estádios iniciais, desde o nascimento, são muito importantes e vão ditar depois a nossa suscetibilidade a termos doenças mais tarde na vida. Ok, muito, muito, muito interessante, não sabia esta parte também, acho que é novidade também para, se calhar, alguns dos nossos ouvintes. Voltando agora um bocadinho atrás e pensando já em nós adultos, portanto, deixamos os bebés e as crianças de lado, pensando em nós adultos. Uma das coisas que também é mais fascinante neste mundo da microbiota são a quantidade, mesmo em números reais, daquilo que é a presença da microbiota no nosso organismo. Consegues-nos dar só assim Sim, olha, alguns eu estava a dados? tentar, enquanto estava a preparar-me para esta nossa conversa, tentar dar uma ideia às pessoas de quanto é que é esta quantidade de bactérias. Porque, na verdade, está estimado que nós temos dentro de nós entre 10 a 100 trilhões de micro-organismos. No organismo inteiro, portanto, não só no intestino, não é? Não só apesar de 95% da nossa microbiota estar no nosso intestino, ok? Também temos microbiota em vários sítios do nosso corpo. Temos, por exemplo, na pele, temos a microbiota da pele, do nariz, do trato gastrointestinal, mas também temos em sítios menos prováveis, como no sistema reprodutor, por exemplo, e até no olho. Existe uma microbioma do olho. Específica no olho. Exato. Mas voltando aqui aos trilhões, estamos a falar na ordem de grandeza de 10 a 12. Isto é um bocadinho, nós não conseguimos imaginar o que isto São quase mais células do que temos no corpo. Portanto, nós estamos a falar de 2 quilos de micróbios no nosso corpo. É impressionante. Micróbios, estamos a falar mais uma vez de micro-organismos que nós não conseguimos ver a olho nu. Estima-se que existe uma célula humana para cada 10 células bacterianas do nosso corpo. Portanto, estão a perder em termos de números. Existe este conceito que nós só somos 10% humanos, porque na realidade 90% de nós é feito de células bacterianas. E também, a nível de genes, existe uma proporção de 1 para 150. Para cada um gene humano, 150 genes bacterianos. Eu acho que estes números são mesmo impressionantes. São impressionantes, claro que sim. E demonstra também o porquê de agora de se falar tanto no microbioma e desta associação com doenças e com condições e com saúde. Sim, ainda bem que tocaste nisso, porque era o próximo ponto em que eu também te ia perguntar, porque é exatamente cada vez mais nós abrimos um jornal, uma revista, o que seja, e vemos cada vez mais artigos, e aqui não estou a falar de artigos científicos, estou a falar de artigos para o público em geral, que referem a influência do microbiota, seja na saúde mental, seja para a progressão de algum tipo de doença, como a diabetes, etc., a influência que tem em algumas destas doenças, ou até mesmo para o próprio sistema imunitário. Até esta ideia de que precisamos de tomar os tais iogurtes com bífidos ativos, nada contra, cada um faz o que entenderá. Mas, portanto, existe de facto cada vez mais informação científica e credível sobre esta associação entre o microbiota, o microbioma que vive connosco e a influência que tem, quer na saúde, em aspectos saudáveis, para nós sermos saudáveis, mas também na progressão destas doenças. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Exato. Nós pensamos que mais de 90% de todas as doenças que existem têm uma qualquer associação com o microbioma. E isto são realmente números muito importantes. Estamos a falar de praticamente todas as doenças que existem. Os estudos e estas associações com a microbiota começaram de modelos em ratinhos estéreis, onde se começou pela primeira vez a perceber que estes ratinhos estéreis, ou tratados com antibióticos em que há uma completa destruição da microbioma, depois com modelos de doenças podíamos verificar qual era o efeito. Pronto. E também só para explicar, desculpa Ana Maria, só para fazermos aqui um ponto, é importante as pessoas também perceberem porque é que é necessário usarmos estes modelos animais, não é? Porque nós não podemos fazer experiências em nós humanos, e na verdade o ratinho é o modelo por excelência que mais se aproxima de nós, tendo neste caso um trato intestinal muito, muito, muito semelhante ao nosso, e portanto nós podemos fazer aproximações daquilo que se passa no nosso organismo. Sendo sempre um modelo e nós sempre beneficiando e favorecendo os estudos em pessoas. Isso não há qualquer dúvida, claro. Mas realmente para termos ratinhos estéreis não conseguimos fazer isso em estudos em pessoas, excepto obviamente usando antibióticos
ou estudo em pessoas que tomaram antibióticos. Um dos primeiros estudos que surgiu e que realmente foi a porta de abertura para esta associação do microbioma com doenças foi no caso da obesidade, em que os investigadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, viram que fazer um transplante de fezes ou do microbioma de mulheres magras levava a que os ratinhos fossem magros também. E por outro lado, se fosse um transplante do microbioma de mulheres obesas, os ratinhos ficavam obesos. E isto demonstrou que existe aqui não só uma associação, mas quase uma causalidade do microbioma. E depois mais interessante que isso é, se nós dermos ao ratinho obeso a microbiota do ratinho magro, e juntamente com uma dieta rica em fibras, este ratinho obeso passa a ser magro. E isto realmente foi assim um estudo que abriu assim as portas. Isto é um estudo relativamente recente, correto? Sim, é um estudo que tem cerca de 5, 7 anos. Desde aí tem havido outros estudos, nomeadamente a nível de populações, onde se faz o estudo, a comparação de a população com uma determinada condição ou doença e compara-se a microbiota dessa população com pessoas saudáveis. E temos as doenças mais estudadas são em crianças é a asma e o eczema, por exemplo, e depois em adultos temos a diabetes, como também referiste, temos a artrite reumatoide, temos as doenças intestinais inflamatórias do intestino. E o cancro. E o cancro, exatamente, e o cancro. Que é se calhar o grande interesse de investigação, ou um dos grandes interesses de investigação que também tens, não é? Esta ligação entre a microbiota e o cancro. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás naquilo que estávamos a referir e que tu há bocadinho referiste uma coisa muito interessante, que é o benefício da microbiota. E eu agora estava aqui a referir um bocadinho à associação da microbiota com doenças, mas na verdade a grande parte da nossa microbiota protege-nos e tem benefícios, uma influência positiva na nossa saúde, não só começando pelo desenvolvimento do nosso sistema imunitário e pela educação do nosso sistema imunitário desde muito cedo, mas também porque é a nossa microbiota que produz algumas vitaminas que o nosso corpo não consegue produzir. A B12, a B6, folato, vitamina K. Depois a produção das tais moléculas que eu estava a referir há bocadinho. Os tais oligosacarídeos. E a produção de outras coisas como o butirátio, o acetato, que nos permitem ter uma boa saúde intestinal. E uma coisa que eu queria referir é que saúde uma microbiota benéfica, ok, é sinónimo de saúde intestinal e é sinónimo de saúde em termos globais do nosso corpo. Isto é muito, muito importante. A saúde do nosso corpo começa por termos uma microbiota saudável. Portanto, okay? para além, nós temos vindo a falar em diferentes episódios de como é que nós podemos aspirar a ter esta vida saudável, não é? O que é que significa ter esta vida saudável? E se calhar falámos de fazer exercício físico, ter cuidado com a alimentação, mas se calhar aqui também podemos juntar, conseguir ter esta microbiota saudável. Todas essas coisas que nós, referiste têm também um impacto direto claro, na microbiota. Claro. Sim, portanto vamos agora então falar aqui do cancro e desta associação. Eu trabalho em cancro coloretal e na associação do microbioma com o cancro coloretal, que é um dos cancros mais estudados em relação à microbiota. Existem outros cancros, como por exemplo o cancro da mama, onde já existe uma associação e possível mecanismo da microbiota em relação ao cancro da mama. Aliás, no IMM Laço Hub, um dos projetos de investigação é exatamente esse. Exato. Aqui em relação ao cancro do cólon e do reto, nós sabemos que os fatores de risco são, para desenvolver cancro coloretal, são uma dieta rica em gordura e carnes vermelhas e pobre em fibras, a inflamação do trato gastrointestinal e a obesidade. E todos estes fatores, que levam ao aumento de entre 70% a 90% do risco de desenvolver cancro coloretal, estão diretamente e intimamente ligados à composição do nosso microbioma. Isto eu acho que é um facto muito importante e que, na verdade, os nossos estudos recentes mostram que pacientes que
têm cancro coloretal têm uma composição de microbiota, ou seja, as espécies de bactérias que compõem a microbiota intestinal deles é completamente diferente de pessoas que não têm cancro coloretal, pessoas saudáveis. E outra coisa que é ainda mais interessante é que pessoas que tenham adenomas ou pólipos e que Portanto, são lesões pré-cancerígenas, exatamente, e que se não forem removidas têm uma grande probabilidade de levar ao desenvolvimento de cancro coloretal. Essas pessoas têm uma microbiota que é intermediária entre o estado de pessoas com cancro e as pessoas saudáveis, o que é algo que o nosso laboratório está muito interessado, porque abre-nos aqui uma janela de oportunidade tanto de diagnóstico como de prevenção e como de área terapêutica. Porque uma coisa que ainda não referimos é que, ao contrário dos nossos genes, a nossa microbiota é maleável. Nós conseguimos mudar a nossa microbiota. E vai mudando também ao longo do tempo, vai mudar ao longo do tempo. Portanto, a nossa microbiota é muito maleável durante os nossos primeiros 5 anos e depois, a partir dos 5 anos, começa a ser bastante estável. Portanto, durante as populações de bactérias no intestino, no fundo, estabilizam, vivem umas com as mas outras, não deixam é? de ser dinâmicas e nós conseguimos alterar. E uma coisa que eu acho que muito engraçada é que nós, na verdade, conseguimos ver a idade de uma pessoa baseada na microbiota dela. Que engraçado. Sim, nós conseguimos ver, pronto, a partir de professores que é uma pessoa saudável, sem nenhuma condição associada, nós conseguimos, porque a microbiota vai mudando com o nosso envelhecer. Okay? Desde cedo, não é? Até às idades mais avançadas. E diz-me uma coisa, voltando a este ponto que é muito interessante na questão do facto das pessoas que têm já uma doença maligna ou uma doença ainda pré-maligna, que estão aqui no limiar de vir a ter cancro, estas populações de bactérias, podemos chamá-las assim, que habitam no intestino, como é que elas surgem? Não sabemos muito bem, com certeza, certo? Não, nós não sabemos. Nós sabemos que existem populações de bactérias que são muito importantes durante a iniciação de um tumor e que promovem ou protegem a iniciação desse tumor. Depois, durante a progressão da doença, nós temos diversos tipos de bactérias que vão aparecendo ou desaparecendo. E depois temos também bactérias que nós sabemos, ou grupos de bactérias que sabemos que são importantes e que vão ditar o sucesso da resposta à terapia. O que de uma maneira nós conseguimos perceber... É assim, uma coisa que é preciso perceber é que no intestino de uma pessoa podem existir cerca de 500 espécies. Tipos diferentes, não é? Estamos a falar apenas até de espécies. Quando vamos assistir, por exemplo, é um número ainda maior. E elas têm diferentes proporções. E às vezes... Mas esta diversidade é fundamental. Esta diversidade é fundamental. O que às vezes acontece é que quando há um desequilíbrio, há um aumento de bactérias, das ditas que são bactérias patogénicas, que não seriam se não tivessem em maiores proporções, não é? Mas existe um qualquer desequilíbrio. E às vezes podemos estar a falar, por exemplo, em tomas contínuas de antibióticos, não é? E isto vai levar a um grande desequilíbrio da microbiota. E existe uma grande probabilidade de bactérias que não seriam patogénicas numa situação de equilíbrio, de começarem a multiplicar-se e de causarem alguns problemas. No fundo ganham espaço porque as bactérias boas deixam de estar ali, não é? Exatamente. E portanto elas conseguem se desenvolver mais e isso pode provocar depois efeitos exatamente. mais nocivos. E no caso muito específico do cancro coloretal, é isso que nós vimos. Nós na verdade vimos uma diminuição drástica das bactérias benéficas e um aumento das bactérias patogénicas. E também é isso que é um dos nossos objetivos do laboratório, é intervir nesta fase de perceber quais são estas bactérias benéficas que estão em falta em pacientes que têm cancro e que estão a fazer terapia, para depois poder fazer uma restituição do microbioma deles com estas bactérias, porque são estas bactérias que vão levar a um equilíbrio da microbiota. Claro. Bom, e antes que as pessoas perguntem se amanhã podem vir ter contigo para tu dares os comprimidos com as bactérias certas para estar... Isto ainda é uma investigação que está em curso, não é? Portanto, exatamente. Não é uma coisa que... Nós sabemos que nós vivemos em ratinhos, que quando fazemos a transferência de uma microbiota saudável para ratinhos estéreis, estes ratinhos não desenvolvem tumores no cólon.
Por contrário, quando fazemos a transferência da microbiota de uma pessoa com cancro, estes ratinhos desenvolvem os tumores. E é um bocadinho, mas isto é o que nós sabemos de uma microbiota em geral. Agora o que nós precisamos de ver bem é quais são exatamente estas bactérias. Portanto, dentro desta panóplia, universo, exatamente, não é, bacteriano, quais são os elementos que efetivamente podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Exatamente. E então agora pensando, portanto, falaste da parte do diagnóstico e da prevenção e acho que isso fica muito claro, mas olhando agora para a parte das terapias, como é que nós podemos usar, não sei se isto é correto ou não, mas como é que nós podemos usar o microbioma e esta diversidade para tratar o cancro? Isto é possível? Ou será possível um dia? Olha, existem várias estratégias que estão em curso e é claramente uma das perguntas do momento e onde vários investigadores em todo o mundo estão a trabalhar. A primeira vez que se soube do uso de bactérias para tratar tumores foi, na verdade, um oncologista em Nova Iorque, e isto foi no início do século XX. Portanto, já há muito tempo atrás. Há muito tempo. Em que ele o que fazia é que tinha uma mistura de bactérias e que injetava diretamente nos tumores dos pacientes dele. Pacientes que tinham tumores muito grandes e que não tinham cura, e na verdade ele conseguiu vários resultados positivos em que o tumor reduzia completamente e desaparecia e as pessoas ficavam curadas. E isto foi há 200 anos atrás, não é? E portanto, esta é uma das estratégias. Nós sabemos hoje em dia que há bactérias que levam à estimulação do sistema imunitário e que assim ajuda a que o nosso sistema imunitário consiga combater ele próprio o tumor. Pronto, esta é uma das estratégias que existe, usar bactérias que façam a estimulação específica de células do sistema imunitário que depois combatam as células tumorais. Pronto, esta é uma das estratégias. A outra estratégia passa um bocadinho por por isto que eu estava a dizer, que era a reconstituição da microbiota saudável numa pessoa que não o é. Porque nós sabemos, por exemplo, a nível de terapia de cancro, nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa que toma antibióticos, que esteja a fazer imunoterapia de cancro, tem um efeito negativo na resposta à terapia. E também sabemos que se transplantarmos a microbiota de pessoas que respondem positivamente à terapia, em pessoas que não responderam, essas pessoas passam a responder à terapia. E, portanto, nós sabemos que existe aqui um efeito da microbiota. E a nossa estratégia no laboratório passa muito por identificar quais são as bactérias que estão em falta nas pessoas que têm cancro, por comparação a pessoas saudáveis. E que têm fazer a restituição. Exatamente, porque estas bactérias têm estas capacidades tanto de estimulação do sistema imunitário como de prevenção de que as células tumorais se desenvolvam. Muito bem, bom, isto serão os próximos 5 anos, com certeza teremos alguma novidade. Assim esperemos. Destes projetos de investigação. Sim. Que, mais uma vez, é importante dizer e reafirmar isto, são projetos ainda de investigação, portanto não queremos amanhã que as pessoas venham ter contigo, pedir-te para dar os comprimidos, porque infelizmente isso ainda não é possível, mas quem sabe daqui a uns anos isso não será possível. Nós tomar os comprimidos com as bactérias certas para ficarmos saudáveis. Exatamente. Ana Margarida, parecendo que não, já passou o nosso tempo, esgotámos rapidamente o nosso tempo. Muito obrigada. Eu acho que este é um tema, continua a ser um tema fascinante e com certeza poderemos falar mais no futuro sobre ele. Muito obrigada. Obrigada eu. E espero que da próxima vez toda a gente vá ao supermercado pense na sua microbiota. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub, iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lombo Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.